Fala aí, pessoal. Boa noite, tudo bem? Falo boa noite por quê? 8h35 da noite aqui em Curitiba. Vamos lá, mais um cursinho rápido aqui para vocês no quadro, aproveitando aqui a oportunidade. E a gente agora vai falar um pouquinho de dicas técnicas aqui de instaladores, de macete e tudo mais, tá? Então, muita gente tem dúvida em tubos de alimentação, tá? Ou seja, as mangueiras, tubos de Tecalon, tubo de PU, o que vocês quiserem chamar, tá? Sem problema. Mangueira, espiral, o que for. Tem muita gente que vai fazer uma instalação, por exemplo, eu vou colocar aqui no quadro aqui um sisteminha simples, né? Aqui nós temos um pedal de freio. Eu vou fazer tudo quadradinho e vocês vão entendendo conforme vocês querem. E lá atrás, vamos colocar aqui, ó, sei lá, 6 metros, nós temos uma válvula relé freando o eixo traseiro. Então, vamos fazer o eixo traseiro aqui com os dois pneus, as duas cuicas, tá? Então, aqui, cuica 1, cuica 2, alimentação da relé, reservatório, ligando aqui no reservatório, e aqui pedal, entrada e a saída do sinal que vai vir na relé. Então, 4, 1, 2, 2, 2, aqui 2, aqui 1, e aqui saída 2, e vai vir aqui no sinal, tá? Então, esse aqui é sinal. Nesse contexto, a gente tem que ter muito cuidado na escolha dos tubos. Que medida esse tubo, que medida esse tubo, que medida esse tubo. Para ficar um sistema perfeito, com deslocamento rápido de ar, com potência de frenagem. Tudo isso aqui é influenciado através dos tubos que você escolhe. Bitola de tubo, comprimento de tubo, tá? Então tudo isso aqui influencia. Da relé até a cuica, a gente tem que usar tubos flexíveis, nada rígido, nada tramado, nada com trama. Flexíveis de teflon, esquece. Isso aqui não é para usar flexíveis de teflon, tá? Então aqui a gente usa flexíveis de meia polegada, de 12 milímetros, tá ótimo. E o quanto mais próximo da cuica, melhor, a válvula relé. Então a relé, o quanto mais deixar próximo da cuica, próximo da sua peça escrava, que é a cuica, melhor. E posicionar ela de uma maneira que ela não fique muito perto de uma e também nem da outra, tá? Então, numa medida mediana, que os dois flexíveis tenham a mesma metragem, para que as duas cuicas recebam esse ar, essa pressão, ao mesmo tempo e com o mesmo fluxo. Senão a gente tem uma cuica recebendo o ar com mais velocidade e a outra demorando para aplicar, tá? Então, isso aqui tem que ser assim, ó, schlap, numa pancada só, beleza? Schlap. Olha o corte aí, Ana. Schlap. No reservatório, a gente vai ter um reservatório de 40 litros, 30 litros, tanto faz. A capacidade volumétrica do reservatório. Eu, com experiência de adaptação, eu recomendo de 20 a 25 litros por eixo, dentro de um diâmetro de cuica de 7 polegadas até no máximo 8 polegadas, tá? Seja 24 ou 30, né? Para quem conhece como essas medidas. Fechou? 24 ou 30 ou 7 a 8. Beleza? Esse reservatório vai estar com a pressão estável lá, seus 10 bar. Vamos apagar aqui para tirar essa rabiscaiada aqui. Então, os seus 10 bar aqui no reservatório. Lembrando que quanto mais pressão, mais potencial de frenagem. Fica a dica também. Você quer um sistema que freia um pouquinho mais? Eleva a pressão do sistema. Cuida para ver se tem limitadoras na linha de baixa. Se não tiver, aplica limitadoras na linha de baixa. Porém, a pressão dos primários pode elevar a 10. Tem caminhões que, os mais antigos, não é recomendado acima de 10, tá? Mas os caminhões das plataformas mais atuais, até 12, 10. Desculpa, até 12 vai ficar ok. Tira o 10 da jogada. Então, até 12 bar fica ok, beleza? Pá. Então, fechou. Saindo aqui, ó, do reservatório, claro que vai vindo uma 4 vias e vai alimentar esse reservatório, tá? Vamos, isso não vai aparecer aqui misteriosamente. Isso aqui é um outro exemplo. Mas aqui nesse sistema, a gente vai ter a saída 2 aqui do reservatório no 1 da relé, no número 1. Esse tubo, a gente sempre tem que pensar, pô, eu tenho um tubo 12 chegando nesse cuicão,
e eu tenho um tubo 12 chegando nesse cuicão, tá? Pelo menos tem que ser o tubo 12 mais meia medida para ter um fluxo rápido, tá? Beleza? Então, se a gente conseguir colocar um tubo de 16 milímetros alimentando a relé, nós vamos ter uma parede mais grossa e um deslocamento de ar mais rápido até a relé. Quando a gente tiver com o sinal na cabeça da relé, esse ar vai ser com muita velocidade para a roda, por conta da bitola desse tubo aqui, ó. Beleza? Então, se o reservatório estiver muito longe, engrossa um pouquinho mais. Claro que no mercado vai ter a mangueira até 16 milímetros. O ideal seria um pouquinho mais grossa. Quanto mais longe o reservatório da relé, mais grossa a mangueira tem que ser. Não sei se vocês lembram nos 112, que era um tubão de 19 milímetros de ferro. Então, mais ou menos um absurdo de bitola, mas era pensado propositalmente nisso, para ter velocidade. O cara pisar no freio, o ar já está lá. Beleza? Mas aqui um tubo de 16 até uns 2,5 metros, 3 metros de distância do reservatório fica excelente, tá? Acima disso, ele fica um pouquinho mais arrastado, mas ele ainda freia bem. Então, a minha recomendação é não sair com um tubo de 12 daqui da relé para alimentar 2 mangueiras de 12. Tubo de 16 até a entrada da relé, saída com 12, né? Ou flexíveis de bitola equivalente a 12 milímetros, ou meia polegada, beleza? Ótimo, fechou a alimentação da relé, ligou os flexíveis na cuica de maneira positiva, com a válvula relé bem ao centro, distribuindo bem a tubulação. A alimentação do pedal, da outra saída do reservatório, ela pode sair com um tubo um pouquinho mais fino, porque ela vai receber esse sinal no pedal e simplesmente vai mandar o sinal até a relé, tá? Porém, no meio dessa engenharia, pode ter uma válvula distribuidora no meio, pode ter uma válvula de 2 vias. Então você tem que sempre somar esse consumo, né? Vamos dizer assim, essa pressurização dentro do tubo. Tudo que tiver elemento que vai ser preenchido com pressão pneumática, a gente tem que somar ao fluxo, né, a vazão dentro desse tubo, beleza? Então esse tubo, como ele vai carregar ar para alimentar o pedal, para fazer toda a compensação, o equilíbrio dentro dos pistões do pedal, para sair um ar proporcionalmente equivalente ao que está entrando, a gente tem que ter um tubo de 12 milímetros aqui, ok? Saída, aí que vem a sacada. Quanto mais grossa a bitola para acionar um sinal, lembrando que esse tubo ele vai ter alguns elementos no meio, mas quanto mais grossa a bitola, mais lento é o acionamento, porque a gente tem mais área para preencher e pressurizar para daí ter carga eficiente ali no acionamento do sinal, beleza? Então, qual que é o recomendado? Entrar 12 e a saída 8 milímetros, 8 milímetros. E a gente vai preencher os periféricos, que seja uma bidirecional ou um 41 de uma distribuidora, e esse ar vai chegar com velocidade no 4 da relé. Lembrando que a gente está a 8 metros de distância da relé, pedal e relé. A gente vai ter uma fração menor do que 1 segundo, tá? De tempo de resposta. Se eu engrossar esse tubo, colocar um tubo, por exemplo, de 12 milímetros, então esse tubo de 12, ele vai sofrer uma descompressão, vai ter um arrasto pelas paredes, de acordo com as curvas que você faz, vai ter que pressurizar toda essa linha, para daí ele fazer a pressurização completa, ter o equilíbrio do pedal, para daí a gente ter a resposta relé. Então aí passou de 1 segundo, tá? O tempo de resposta. A gente diminuindo esse tubo, essa bitola, a gente tem um tubo grosso aqui, um tubo bem robusto, que vai fazer a compensação do pedal e mesmo assim ele vai ter potencial para acionar o pistão da relé com velocidade. A gente aumentou a velocidade do sinal e eu tendo velocidade no sinal, a gente tem a velocidade certa de resposta no tubo 16 para as rodas serem aplicadas com velocidade. Tudo que manda no potencial de frenagem é rapidez na ação, tá? E depois que a gente fez esse acionamento com pressão, com ação, com velocidade, aí a gente vai modular a pressão na cuica. Eu quero bastante freio, o cliente lá, o motorista, aperta mais, infla mais. Quer mais? Aperta mais, infla mais até o limite de 10 bar, ou o limite de 12 bar. Então, uma das coisas que é difícil colocar na cabeça do motorista, do carreteiro, do caminhoneiro, o que for, é que o cara, ele pisa no freio, ele deu todo o pé no freio na tábua e ele fala que o pedal engoliu. Tinha muito isso no passado, ainda tem alguns que têm essa teima,
Porque eles estavam acostumados com os freios hidráulicos. Freio hidráulico, filho, quando tem o sistema todo perfeitinho, quanto mais pisa, mais freia até arrastar. Arranca pedaço de pneu do caminhão e o pedal tá duro. Ele sente o pedal, porque é um freio hidráulico. Então ele chegou no limite, arrastou tudo e o pedal tá duro. No freio pneumático, ele tem o limite mecânico, porém no pedal, se o cara apertar, ele vai na tábua, porque não tem nenhuma barreira. O pistão pneumático, ele sofreu a compensação máxima dele e simplesmente a ação mecânica da perna do motorista foi mais forte e levou na tábua. Ah, o pedal engoliu. Isso não existe, o pedal engoliu, tá? Nesse sistema de acionamento aqui, a composição de tubulação é extremamente importante, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do engolir o pedal e também do que é feito para melhorar um pouquinho a ação do pedal, beleza? Na válvula de pedal, a gente tem os pistões de equilíbrio, onde a gente pode deixar ele mais firme, o apoio do pé, ou mais mole, o pedal mais macio. Tem muita gente que coloca aquele calço, que é na verdade é uma mola elástica, mas eles tiram aquela mola elástica e colocam um calço de plástico, uma peça usinada em poliacetal. Vou envenenar o freio. E esquecem que aquilo dá uma falsa sensação de freio para o motorista. Você até pode calçar aquela mola elástica para deixá-la um pouquinho mais tensionada, para dar uma sensação um pouco mais de firmeza no pedal, mas isso, efetivamente, era só o motorista ter pisado um pouquinho mais baixo o pedal, ele tinha a mesma situação de frenagem. Mas para a percepção do motorista, é colocada essa arruela, esse ajuste no pedal para o motorista se sentir mais confiável na aplicação do freio. Mas para termos de eficiência de freio, não muda em nada. Porque quando a gente tem a mola elástica, a sua flexibilidade total mesmo na situação de frenagem, você ainda tem muito movimento de pedal até encostar na tábua. Então isso vai empurrar todos os pistões da válvula e vai fazer o 100% de frenagem do mesmo jeito. Porém, com o pedal encostado na tábua. Aí que vem, meu pedal está engolindo. Aí você calça, ele não vai engolir mais, ele vai parar um pouquinho antes da tábua. Mas não mudou nada no freio, ficou a mesma coisa. E tem muita gente que pega as válvulas, por exemplo, uma válvula relé, e coloca um kit de super freio lá, que é o famoso veneno. O que eu estou fazendo com o kit super freio? Eu estou mentindo aqui para a relé, né? Eu tenho um pistão, que é uma área desse tamanho embaixo, e coloco um pistão um pouquinho maior em cima, tá? No sistema original, o ar chegava nessa parte e aqui tinha um equilíbrio. Então a gente tem uma área igual dos dois lados. Quando eu coloco esse elemento com maior capacidade, então como eu tenho uma área maior, o mínimo de ar que eu pôr aqui em cima, ele vai ter muito mais força do que o equilíbrio do ar aqui embaixo contra. É como se a gente estivesse enganando aqui o pistãozinho original da relé. Então a gente tem mais carga no topo e o equilíbrio se faz com muito mais ar, né, no caso. Então a gente coloca uma pressão de 4 bar aqui, tá? E aqui eu preciso de 6 para dar o equilíbrio. Aí que a gente consegue falar assim, eu envenenei teu freio. Porém, ninguém lembra que a gente só tem 10 bar aqui no reservatório. Se eu colocar 6 bar aqui, tá? Eu vou chegar nos 10 aqui. Então, eu com 6 bar de acionamento do pedal, eu tenho 10 na roda. Porém, se eu colocar 8 bar aqui, eu não tenho mais aqui para colocar. Acabou. Se eu colocar 9 bar aqui, já foi. Com 6 eu cheguei em 10. Se eu colocar 10 aqui, que daí sim tinha que sair 10, não vai sair 10. O 10 já está lá. Então, é uma falsa sensação de veneno, de freio potente. Isso aí é um perigo. Caminhão com isso aí é um perigo. O cara aquece os freios com mais velocidade, quebra muita campana de freio, porque é a falsa sensação do poder que eu estou com freio total. Mas no fim ele está acabando com o freio do caminhão, tá? Então o que eu ensino aqui para os meus alunos? Parar com essa mania de querer envenenar tudo, tá? Parar com essa mania de querer envenenar tudo. Então veneno no caminhão é um grande problema, tá? Veneno nos freios. Nos freios. Problema 1. Podem ser feitos alguns ajustes. Ajustes pontuais e bem feitos já te dão um potencial de frenagem maravilhoso. No pedal de freio, calço
pequeno já dá um freio muito melhorado. E a sensação para o motorista é muito boa. Eu já dirigi caminhão original, realmente a gente tem aquela percepção que, puta, tô sem freio. Eu coloco um ajuste aqui no pedal, eu já sinto um pouquinho mais de segurança. Mas isso é percepção. Não quer dizer que é ação efetiva na roda, tá? É uma percepção. Na distribuidora, a gente pode regular o parafuso, a gente tem um parafusinho lá embaixo aqui, a gente pode regular com o diferencial de, na tração, 1 bar, na carreta, 2 bar. Isso para caminhões extra pesados. Para caminhões que não tem tanta carga, não tem tanto uso de frenagem, pode colocar entre 0,8, tá, de diferença a 1 bar. Isso aqui é diferencial. Isso aqui é um exemplo, eu freando na tração, o que sai da mão de amigo, tá? Então a gente tem uma diferença de 1 bar, beleza? Nos caminhões que são pesados, né, não são os extra pesados, 0,8. Aqui, pesado. E aqui, extra pesado. Show de bola. A gente deixando tração com 1 bar, ok? E a carreta com 1.800 gramas, a gente tem uma boa relação aqui para os caminhões LS. Já não existe mais, né? Está bem pouco rodando, mas a gente tem 800 gramas a mais para a carreta, para antecipar o reboque. Num caso que a gente tem um extra pesado na rua, 1 bar na tração, a gente coloca 1 kg a mais, vai me sair 2 bar na carreta. Opa, a gente tem uma antecipação muito maior. Acima disso, eu acho desnecessário, a não ser que a carreta esteja com muito problema de abastecimento de pressão pneumática e a resposta dela seja muito lenta. Daí, a gente até pode ajustar um pouquinho mais aqui, mas eu também não recomendo. Eu prefiro que vocês vão na carreta, no reboque, e façam alguma modificação. Hoje em dia as carretas com a válvula PREV tá um pepino desgraçado. Não tem alimentação suficiente de ar no reservatório, não tem circulação, e os tubos que saem do peitoril da carreta é muito fino. É muito fino. Na minha época que eu comecei a trabalhar com isso, era tudo em polegada e tubo de meia. Então a gente tinha uma carreta que freava. Era a grande, vamos dizer assim, a carreta que todo mundo gostava no passado era a carreta da Kronic, que lá tinha um freio que não acabava mais. Mas por quê? Porque tinha tubos robustos, tinha a válvula bem centralizada, reservatório de ar era um puta no reservatório, era sobrando, tudo era sobrando. Hoje em dia tem que ter redução de tudo, mas tudo bem, a gente vai tentando melhorar, tá? Outra solução que a gente pode colocar, sem ser mexer na relé, é diâmetro de cuíca. De cuíca. Então, se a gente tem um caminhão, por exemplo, que ele é ruinzão de freio na tração, você já fez um ajuste pequeno aqui na pedal para ficar melhor e não ficou bom, tá? Então vamos colocar um caminhão toco aqui na situação, ou um truque. Pô, eu dei uma calçadinha no pedal, mas a tração ainda não freia legal. Ah, eu adaptei um truque. Pô, o truque arrasta, mas a tração não freia. Tá, você não dimensionou legal ali a adaptação. Às vezes no truque nós temos uma cuíca de 8 polegadas e na tração a gente tem uma cuíca de 6 polegadas. Aí, pô, aqui vai frear muito mais. Quanto maior a área, maior a potência no pino de ataque da cuíca, no garfo da cuíca. Então aqui, como eu adaptei um truque com cuíca de 8, para mim poder deixar isso aqui equivalente, eu tenho que colocar uma cuíca de no mínimo 7 polegadas a 8. Não posso colocar 8 de cara, porque no truque, às vezes a gente tem uma sapata mais larga, então a gente tem fricção mais avantajada. E nos caminhões originais, por exemplo, um 1620, um caminhãozinho mais simples, os patins são menores. Se eu coloco uma cuíca com muito diâmetro, como um patinho é menor, ele tem mais tensão na campana. Quebra a campana, com facilidade. Então a gente aumenta uma polegada a mais. Já vai dar um balanceamento melhor do freio. Tá? Então, nesse caso, sim. Quando a gente pega um caminhão, por exemplo, um 16-220, um Volks, um Ford, o que for, que a gente já tem sapata larga, tem campana larga e a cuíca ainda é pequena, a gente pode chegar a 8 polegadas já de cara. Coloca a cuíca de 8, ajustezinho no pedal, cuiquinha na dianteira deixa a mesma, vai ficar um freiozinho delicioso, maravilhoso. Lembrando que as cuícas importadas, escolham com cautela. Várias importadoras trazem sucata, não é cuíca que preste, tá? Então, se tiver dinheiro, se tiver capital, procurem cuícas 8 originais, o Abico, qualquer cuíca que seja
de plataforma de montadora, né? Mas cuicas boas. Se vocês quiserem freio de verdade, vão para parte mais cara do assunto, que cuica original, cuica blindada, ou cuica que for, da Wabico, da Knorr, é bem mais caro. Porém, tem muito freieiro que tem muita carcaça de cuica e vende a cuica remando ao pé da letra, no mesmo perfil da original. E aí vocês vão ter potencial de frenagem top na parte da roda, tá? Cuica importada, além da matéria-prima ser muito sensível, fundo de cuica quebra com facilidade, a haste, né, que é o pino de ataque, ela é muito mole, então eu tenho uma carga boa, porém a minha haste quer entortar. Eu perdi toda a ação da cuica ali, tá? Tenho lá no prato, que é soldado a haste no meio, o prato é muito fino e o diâmetro do prato é pequeno. Não faz todo o dimensionamento do diafragma. Já numa cuica Wabico, é tudo calculado. A haste tem que ser dura, a parte do prato é mais grossa, ela tem um diâmetro maior, então ele aproveita maior o deslocamento do diafragma. Já nas cuicas paralelas, nós temos um diâmetro pequeno da haste. A haste é mole, quando eu vou acionar a haste, aquele diafragma, em vez de ter todo o aproveitamento dele, ele tem vários bolsões, né? Ele infla, perdendo a elasticidade dele e impulsionando menos a cuica, muito menos a catraca. Beleza? Então, os macetinhos para deixar o freio melhor é um pequeno ajuste no pedal, nada de exagero, que você não consiga travar de novo, que você tem que desmontar o elemento, colocar o calço e ter como travar. Fechou? Aqui, na distribuidora, ajuste o parafuso, ele vem de fábrica com antecipação pífia, é uma coisa muito ridícula de ver. Então a gente ajusta o parafuso, já pode ir de cara com um bar de diferença. Se entra 1 no 41, tem que sair 2 no 22 da distribuidora, beleza? E aqui na parte de tração e truque, se vê que está muito fraco frenagem de tração e truque, primeiro de tudo avaliar lonas de freio, se forem originais e não tem potencial de frenagem, aumenta o diâmetro da cuica. Se forem lonas paralelas, às vezes estão envidradas, não tem atrito, troca as lonas primeiro, beleza? Dentro desse contexto aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem o joinha, compartilhem, me sigam e vamos para cima. Vai ter muito mais conteúdo que nem esse. Obrigado.